A última maneira da gente poder remover os duplicados aqui, eu vou simplesmente pegar o meu intervalo aqui, que eu converti com uma tabela, e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha opção dados. Aqui na minha opção dados, a gente vai vir aqui, ó, numa guia, que essa guia é uma guia chamada Obter e Transformar Dados, e também conhecido como Power Query. Então, por meio dessa ferramenta, a gente tem a possibilidade de fazer uma infinidade de coisas que a gente anteriormente utilizava ou utiliza outros recursos aqui do Excel, mas a gente utiliza, no caso, para quem conhece, utiliza o Power Query pelo potencial, pela capacidade que essa ferramenta tem de tratar grandes volumes de dados, tá bom? E aí, aqui nessa opção, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou vir em outras fontes, tá? Então, vou vir aqui, ó, em obter dados, e aqui eu venho de outras fontes, e aqui embaixo, e aqui eu venho da tabela, ok? Venho nessa opção da tabela e escolho essa opção. Por que essa opção? Porque eu estou dentro de uma tabela aqui, por isso que eu vou escolher essa opção. Então, venho aqui e vou colocar da seleção aqui. Uma vez feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma conexão com o Power Query. E aí, deixa eu até arrastar essa informação de outra tela para cá. Arrastar. Então, este aqui é o famoso Power Query. Ok? Então, vocês podem perceber que é até um ambiente diferente. Nós temos o nosso Excel por trás aqui e nós temos o Power Query aqui na nossa visão de frente aqui. Por quê? Porque ele é uma ferramenta separada. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês podem perceber que as informações aqui, elas são exatamente as informações que a gente tem na nossa tabela. Ele simplesmente trouxe essa informação. Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu tenho? Eu vou até ampliar ela aqui. Aqui, como eu falei, eu tenho toda a minha base aqui, e aqui do lado aqui vai mostrando quais são as etapas de alguns recursos que eu vou utilizando aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em página inicial, e aqui em página inicial eu tenho as duas colunas, que são as mesmas colunas que são as colunas que eu tenho na minha base, que é o quê? Aeronave modelo. Então, eu clico aqui na minha coluna, vou na minha coluna direita e eu vou na minha localização. Então, eu seguro o Ctrl, mantenho o Ctrl pressionado e venho em localização do incidente. Marquei duas colunas aqui. Tanto que vocês podem verificar aqui, ó, na minha barra, eu tenho a opção aqui, ó. Você pode perceber que aqui na minha barra, inclusive, ele já marcou essas informações. Só lembrando que, assim, nessa barra de fórmula aqui, ela está com informações que até então é desconhecida para a grande maioria, porque essa é uma das linguagens aqui dessa ferramenta, que é o Power Query. Mas, uma vez marcado aqui as duas colunas aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem a opção aqui em cima de manter ou de remover linhas, ok? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho essas duas opções. E aí, basicamente, qual que é a diferença? Eu venho aqui e eu tenho a opção de manter linhas, eu tenho a opção de manter intervalos, eu tenho a opção de manter duplicados. Ou eu tenho a opção aqui, no caso de remoção, de remover as duplicadas, remover em branco. Enfim, eu tenho uma série de possibilidades. Mas como o caso aqui é remover duplicadas também, né, a única diferença é que eu vou ter os recursos em ícones separados, mas eu vou poder manter ou excluir conforme a necessidade. No caso, apenas para exemplificar aqui, eu vou colocar aqui, ó, remover duplicados, ok? E aí, o que ele faz? Ele simplesmente já removeu meus duplicados aqui, e aí vocês podem perceber que ele cria aqui uma etapa, né, como remover duplicados. Uma vez feito isso, eu venho aqui nessa minha opção aqui em fechar e carregar, clico aqui nela e simplesmente fechar e carregar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai processar e vai criar uma tabela aqui, agora sim, dentro do ambiente do Excel aqui. E aí, nessa tabela aqui, como tabela 1, a gente vai poder utilizar essa informação como Excel normalmente. E aí, você pode ver que aqui ele manteve apenas os registros, que eram os registros não duplicados. Tá bom? E como eu falei, para quem chegou, né, para quem ficou até aqui, né, para os fortes, como eu digo sempre, né, se puder, né, compartilha esse conteúdo, indica o canal para um amigo, compartilha com os amigos, enfim, para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas. Então, eu queria realmente agradecer, né, todo mundo que esteve aqui e além dos conteúdos que eu posto nas minhas redes, no meu canal, nas minhas redes, todos, né, praticamente todos os dias. Tá bom? Então, um abraço, até nosso próximo conteúdo. Até mais.